Para Deus, graça e paz, igreja. Quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 7. Tiago 5,7 fala assim, ó. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento dos profetas, os que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém? Essa palavra talvez não era tão difícil de ser seguida na época de Tiago como é nos dias de hoje. Você percebe quantas vezes ele fala ali a respeito de paciência, esperar e paciência? É uma coisa que está muito em falta nos dias de hoje, né? Na época onde tudo é instantâneo, onde nós prezamos por agilidade, a comida é instantânea, a movimentação é instantânea, as compras são instantâneas. E esses dias, essa semana ainda, eu acordei e eu estava com o nariz escorrendo. E aí eu já me dirigi à farmácia. Aí eu falei pro farmacêutico assim, ó, me dá uma injeção aí que eu tô ocupado demais até para ficar doente. Tô com tempo nem para ficar doente. Então, nós vivemos numa época que a gente corre tanto que as coisas que são naturais até a gente acaba tentando acelerar. Só que existem, em detrimento de algumas coisas que são instantâneas no reino de Deus, como a salvação, como muitas das vezes uma cura, o perdão, a justificação, o amadurecimento, conforme Paulo ele começa falando aqui a respeito do agricultor, ele ainda continua sendo progressivo. E é por isso que eu falo que pregar essa palavra nos dias de hoje é um chacoalhão nas pessoas do século 21, nas pessoas da pós-modernidade, para que nós possamos entender que as coisas de Deus, você ainda vai ter que ter paciência para que você possa ver acontecer. As coisas de Deus não vão ser instantâneas, não vai ser no 0800, não vai ser se chegar atrasado você ganha de graça. As coisas de Deus você vai esperar o tempo da maturação como sempre foi. O caráter, a mudança do caráter ainda é progressiva, a colheita ainda é progressiva, o crescimento ainda é progressivo. E é exatamente por isso que muitas pessoas acabaram abandonando muitos sonhos, muitas pessoas acabaram abandonando ministérios e muitas pessoas abandonaram até a fé. Porque muitas das vezes ela se aplicou, ela correu, mas ela achou que demorou demais. Elas não sabem lidar com o tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Só que antes de falar a respeito do que Deus ele quer trazer para os nossos corações aqui, uma das coisas que Deus ele me chama a atenção nas palavras de Tiago, e na minha opinião, Tiago ele é um dos maiores pastores que tem na Bíblia. Ele deixa bem claro que existe uma grande diferença entre esperar e ter paciência. Ele fala várias vezes a respeito de esperar, mas ele também fala várias vezes a respeito de ter paciência. E Deus, ele não exige simplesmente que você espere, ele exige que você tenha paciência. É esse que é o pior.
Se fosse só para esperar, às vezes você esperava, né? Porque tem pessoas que esperam irritadas, tem pessoas que esperam bravas, mas que esperam, né? Quem que já não ficou bravo porque teve que levar um chá de banco, por exemplo? Espera desesperada, espera duvidando, será que vai, será que não vai? Mas Tiago, ele fala que nós precisamos esperar com paciência. E sabe o que é esperar com paciência? Esperar em paz. Eu preciso adquirir a capacidade de conseguir descansar enquanto eu estou esperando. Tá cada vez afunilando mais, né? Falei que ia demorar, aí já ficou complicado. Aí falou que ainda tem que esperar em paz. Mas falei, se Deus está querendo demais. Descansar sabendo que Deus ainda continua trabalhando, mesmo quando você não está enxergando nada. É mais ou menos a respeito disso. Uma das coisas que Tiago ele usa como um exemplo para nós aqui, no próprio verso 7, ele fala: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ou seja, esse agricultor aqui, ele entende uma coisa que muitos cristãos, principalmente nos dias de hoje, não entendem mais. Que existe uma estação apropriada para todas as coisas. Ele espera o precioso fruto da terra. Ou seja, toda colheita possui um tempo. Ninguém planta uma coisa hoje e já colhe amanhã. Inclusive ele vai falar ali da espera da chuva, né? Ele não está esperando nem a colheita, espera a chuva, espera o tempo da chuva. Então, ou seja, ele tem um entendimento de processo. Primeiro vem a preparação, depois vem a semeadura, depois vem o desenvolvimento e por último vem a colheita. Só que em nenhum momento você vê o agricultor ali desesperado, querendo queimar faixa, querendo agilizar as coisas, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fizer fora do tempo, ele vai atrapalhar todo o processo. Então existe uma estação apropriada para todas as coisas, conforme diz lá em Eclesiastes. E está aqui uma coisa que eu tenho falado muito nos meus atendimentos nesses últimos dias. Às vezes eu me encontro com pessoas que acabaram de passar por uma separação, por exemplo. E aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não consigo fazer nada se não chorar, eu não consigo fazer nada se não sofrer. Aí eu falo assim: mas tudo tem o seu tempo. Inclusive tem o tempo de chorar. Ele fala que há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Então se hoje é o seu tempo de chorar, então chore. Só que o salmista, ele é incisivo em dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu preciso saber que eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Se hoje é dia de prantear, então pranteemos. Tem pessoas que às vezes elas já chegam para conversar comigo quando elas estão numa etapa de divórcio. E elas falam: mas eu não quero acabar com o meu casamento e não sei o quê, mas o divórcio já está correndo. Eu falo assim: hoje não é dia de você lutar pelo seu casamento. Hoje é dia de você brigar por aquilo que é justo. Hoje você vai brigar no seu divórcio, porque há tempo para todas as coisas. Então a falta de discernimento das pessoas com relação à estação que elas estão vivendo na vida delas faz com que elas enfiem os pés pelas mãos. Por mais que às vezes elas estejam fazendo a coisa certa, você fazer a coisa certa na hora errada ainda é a coisa errada. Ah, mas eu estou aguando a planta aqui, mas não era a hora de aguar a planta. Você está matando ela, você não está fazendo ela se desenvolver mais rápido. Então o fato de você tentar fazer do seu jeito não vai fazer com que aquilo que Deus já estabeleceu como um princípio, é assim primeiro, depois assim, não vai alterar, porque você está com pressa. Né? Jesus ele fala assim: pode a sua ansiedade acrescentar um côvado sobre a sua cabeça, ou aumentar sequer um dia da sua vida? A sua ansiedade, em outras palavras, ela contribui de alguma forma para a sua melhoria? Porque normalmente é o contrário, né? A sua ansiedade ela só faz você fazer bobagem. E aí a gente cai naquele lugar onde as pessoas falam: ah, eu estava com a cabeça cheia, eu fiz sem pensar, eu falei e não deveria ter falado. Por quê? Porque até o nosso corpo ele é programado para entender os estados, as estações. E aí quando eu passo por uma
por um estresse muito grande, aí eu vivo uma inundação emocional. E aí eu falo, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço, se eu não faço. Por que eu estou nesse estado? Porque essa é a hora de não fazer nada. Se fosse a hora de fazer, você saberia exatamente o que era para fazer. Mas você vive essa inundação emocional que é justamente para você não fazer nada. Mas mesmo você sabendo que não sabe o que fazer, você quer fazer. E é por isso que no final a pessoa vai e se arrepende, mas não deveria. Eu estava fora de mim e não sei o quê. Então você percebe que Deus ele estabelece até o nosso organismo de uma forma que ele é trabalhado de acordo com as estações. Ele vai funcionar de acordo com aquilo que é para agora. Talvez hoje eu estou vivendo um tempo da espera. Ou talvez um tempo de aprendizagem. Talvez hoje eu estou vivendo um período de cura. Cada um está vivendo a sua própria estação. Um tempo de reconstrução. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso desprezar o estado que Deus ele me colocou hoje. Porque se ele acha apropriado, mas é desconfortável. Mas se ele acha apropriado, então isso já basta. Porque Deus ele nunca vai desperdiçar o seu tempo à toa. E uma das coisas que mais nós percebemos é que as pessoas elas confundem essa falta de movimentação com a ausência de Deus. Mas Deus não está fazendo nada, Deus não está respondendo, eu não estou vendo nada acontecendo. É assim ou não é? Estou orando, estou jejuando, e cadê? Só que se nós levarmos em conta o que Tiago está trazendo para nós aqui, o lavrador ele não vai lá todos os dias e cava lá o buraquinho onde está a semente para ver se... Vamos ver se está nascendo alguma coisa aqui. Ele simplesmente planta e acredita. O bebê está crescendo em silêncio, as raízes estão crescendo em silêncio, o seu caráter está sendo trabalhado em silêncio. E as maiores obras de Deus, elas estão acontecendo em silêncio. E lá em Isaías ele ainda nos chama a atenção. E ele fala assim, ei, você não percebe que eu estou fazendo coisas novas? Não percebe, por que não percebe? Porque eu estou aqui focado no problema e eu não estou vendo tudo que está acontecendo à minha volta. Eu quero isso daqui, é isso daqui que importa para mim. Se nós pararmos para olhar a vida dos personagens da Bíblia, nós temos José. José ele levou aproximadamente 13 anos do poço até o palácio, sem entender o que Deus estava fazendo. Um outro personagem, Davi. Ontem ainda nós estávamos assistindo o filme de Davi com as crianças ali em casa. Dentre a unção de Davi até o reinado de Davi, de 15 a 20 anos, sem saber o que Deus estava fazendo. Deus me ungiu, mas já tinha um outro rei no meu lugar. E aí? Eu vou destronar o rei, eu vou brigar com o rei, eu vou servir o rei. O que eu vou fazer da minha vida? Sem entender. E se nós formos mais para trás ainda, e nós formos lá na história de Noé, que Deus fala com Noé e dá as diretrizes, a planta da arca para ele, e some por 120 anos. E sem que Noé veja um sinal de que aquilo que ele está fazendo está certo, sem que aparecesse um profeta lá para falando, Deus é contigo, viu, nessa construção aí. Ele simplesmente acreditou na palavra que Deus colocou na mão dele e pronto. Você percebe um grande diferencial aqui de novo? Porque hoje, muitas das vezes, Deus ele já falou uma, já falou duas, já falou 10. E às vezes a pessoa nem assim se movimentou ainda. Agora você percebe que pessoas que são fiéis de verdade, basta uma palavra. Lembra daquela música da Cassiane? Basta uma palavra. Basta uma palavra para a pessoa que é fiel se movimentar e entender. Entender o quê? Não sei, eu não entendo. Eu só estou fazendo, cumprindo a ordem que Ele me ordenou. E normalmente essas ordens que Deus ele dá para essas pessoas, não é lá a coisa mais agradável, não é a coisa mais comum, não é o que está todo mundo fazendo.
É o que eu sempre falo para vocês, o evangelho ele sempre vai te colocar na contramão. Não tem como você não perceber uma pessoa que está no reino de Deus, porque ela sempre está andando na contramão das outras. Ela chama a atenção não porque ela quer chamar, mas porque ela está fazendo alguma coisa diferente que ninguém está. Então não tem como você não olhar para Davi, não tem como você não olhar para José, não tem como você não olhar para Noé, não tem como esconder aquilo que eles estão fazendo. Porque o que Deus tinha na vida deles era totalmente diferente daquilo que as outras pessoas pretendiam. Só que por mais que Deus ficasse 120 anos sem falar com Noé, por exemplo, ele nunca esteve ausente. Ele nunca esteve ausente. E muitas das vezes nós, por muito menos do que isso, nós estamos fazendo a oração de Cristo, né? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Só porque eu fiz uma oração e Ele não me respondeu. Ou pelo menos não respondeu do jeito que eu queria, né? Tem essa ainda, né? Às vezes Deus já te respondeu de todas as formas, Ele só não te deu a resposta que você queria. Aí você fica, eu acho que eu não entendi direito. Vou esperar Deus responder, falar de novo, para ver se você muda aquilo que e Deus fala aquilo que você quer ouvir. Sabe o que isso aqui fala? É 2 Coríntios 5:7. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por fé. A pessoa que anda por fé independe do que as pessoas estão falando. Davi, você não pode ter sido ungido rei, Davi. O Saul já foi ungido já. Então quer dizer que a unção dele não vale, a sua vale? Que história é essa? Como é que ficava essa cabeça agora? Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu só sei que ele me falou. E aí no verso 8, Tiago ele vai falar assim: fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Você percebe que o Tiago não fala assim, preste atenção nas circunstâncias, preste atenção nos sinais, nos acontecimentos. Não, ele fala assim, ó, toma cuidado desse coração velho aí. É aí que mora o perigo todo. Porque normalmente não é a luta que vai destruir você. É o desgaste, é o cansaço que vem depois da luta. É o contra-ataque que vem depois de uma vitória. E você já estava ali comemorando e já tinha abaixado a guarda. Eu já estou com o meu coração tranquilo. E lá em Jeremias 17... ele vai falar assim, ó, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Então não confie nesse coração. Só que em Provérbios, Salomão ele vai falar que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, Tiago, ele estava certo em dizer que se tem alguma coisa que você precisa guardar, nessa espera, nessa paciência, é o seu coração. É as suas emoções. E aí quando nós falamos de guardar coração, nós estamos falando a respeito de coisas que deveriam ser básicas, como de você orar diariamente, como de você ouvir a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque o que Jesus ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se eu como pão todos os dias, então eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. Seja lendo a Bíblia, seja ouvindo alguém falar da Bíblia, mas a palavra ela tem que estar dentro de mim. E voltando aqui para Davi de novo, se lembre das suas vitórias anteriores. O que Davi ele fez quando ele chega na frente de Saul? Uma vez um leão se levantou. Teve também um urso. Relembre das suas vitórias antigas. Isso vai fazer com que você coloque os pés no chão e fale assim: não, eu já fiz uma vez, eu posso fazer de novo.
Eu tenho experiência, Deus já vem me forjando para isso. E olha só o que ele fala no verso 9, Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros. Sabe o que muitas das pessoas fazem? Elas transformam a espera em uma amargura. Então você percebe o quê? Que o perigo não é a demora em si, é o que a demora ela vem a produzir. Quando essa espera não é tratada corretamente, ela muitas das vezes vai produzir murmuração. Quando essa espera ela não é tratada adequadamente, ela vai muitas das vezes gerar inveja, ressentimento, comparação. E olha uma coisa que é interessante, faz assim, ó. Quero ver você fazendo. Toda vez que você, marido, ver a sua esposa reclamando de alguma coisa, você vai fazer isso e ela vai entender na hora. Você vai fazer assim, ó. O que é isso? 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. O que ele fala? Paulo ele está fazendo uma lista ali. E no verso 10 ele está falando especificamente a respeito dos murmuradores. E ele fala assim: e porque eles murmuraram, eles foram mortos pelo destruidor. Então toda vez que você pegar alguém reclamando, lembra ela de 1 Coríntios 10:10. Esse é o fim dos murmuradores. Isso é uma das coisas que mais acontece no período de espera. Eu não me aguento a minha língua, e aí eu começo a reclamar, e aí vem o desânimo, e aí eu falo por que o outro pôde, por que o outro conseguiu, por que para o outro vai e para mim não. Você lembra que Israel saiu do Egito em poucos dias, mas levou 40 anos para atravessar o deserto. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Então você percebe que no final das contas a demora, ela não é por causa de Deus. Não é porque Deus tem prazer em atrasar a sua vida. É porque ainda tem coisas em você que precisam ser trabalhadas. E eu sempre acho, né? Como a gente foi criado fazendo o jogo dos 7 erros. Sei lá, Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu nunca olho pra mim e me pergunto, será que eu ainda estou deixando a desejar em alguma coisa? Será que está faltando? Será que eu ainda não construí a estrutura para suportar aquilo que Deus tem para mim? Porque o que nós entendemos? Quem não lembra lá da mulher lá que foi atrás do profeta, falando que o seu marido morreu, e aí o profeta manda ela pegar vasos emprestados, e aí faz o milagre de encher os vasos com a vasilha de azeite dela. A pergunta é, quantos vasos aquela mulher encheu? Porque o profeta falou, pegue muitos vasos, não pega pouco. Mas se ela encheu uma quantidade razoável, ok, foi aquilo ali que Deus fez o milagre acontecer. E se ela pegou muito vaso, aí ela virou a milionária do azeite. Por quê? Onde que Deus entra nessa história aqui? Deus ele trabalha de acordo com a estrutura que você constrói. Ele falou para você pegar muito vaso. Aí o muito é você quem determina quanto que é. Se você pegar 100, ele enche 100. Se você pegar 1000, ele enche 1000. Então às vezes você está esperando algo que você não suporta, que você ainda não tem a capacidade para suportar, porque você ainda não se permitiu ser trabalhado. E sabe o que ele fala lá no verso 10? Ele fala a respeito de referências. Tomai por exemplo os profetas. No verso 11, ouvistes qual foi a paciência de Jó. Para de ficar olhando, invejando as pessoas, e começa a olhar as pessoas como referência. O que ele fez? Ao que ele resistiu? Como ele conseguiu encontrar força? Aonde que mora essa permanência toda? Esses exemplos, eles geram perseverança em nós. Quando nós olhamos para a dificuldade,
eu fico aqui olhando para a minha própria dificuldade, isso me gera desânimo. Mas quando eu olho para alguém que já conseguiu aquilo que eu gostaria de ter, ou que eu gostaria de conseguir, aí aquilo me dá um ânimo, me faz parecer que é possível. Se ele conseguiu, eu também posso, né? A gente ganha esperança. Jó perdeu bens, perdeu estabilidade, saúde, o prestígio. Mas o que Jó não perdeu? Ele não perdeu a fé. Em nenhum momento Jó perdeu a fé. Tem um momento da história de Jó que para mim ali ele ganhou o coração de Deus. Tem um momento onde a esposa de Jó chega para ele e fala: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus logo? Aí nesse momento eu entendo por que o diabo levou os filhos, levou os boi, levou os cavalos e não levou a esposa. Ela já jogava no time já. Ela estava trabalhando melhor ali do que sem ela. E aí Jó vira para aquela mulher e fala assim: você tá louca? Você tá falando contra Jeová. Você aceitou o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar. E outra, tudo que nós tínhamos aqui era de Deus. E Ele foi quem me deu e foi Ele quem tomou. E cai por terra os inimigos de Deus, e bendito seja o nome do Senhor. Depois de uma declaração dessa, na situação em que aquele homem se encontrava, Deus já podia falar assim para o diabo: ó, cancela aí a brincadeira, acabou, chega. Para mim já valeu. Já deu tudo que tinha para dar. Então você percebe que por mais que em nenhum momento Jó entendesse o porquê que ele estava passando, o que ele estava passando, ele ousou blasfemar contra Deus. Ele perdeu a fé que ele tinha em Deus. Eu não sei porque ele faz isso comigo. Eu não sei porque ele permite que isso esteja acontecendo comigo. Mas ele ainda continua sendo Deus, isso é inegável. O meu Redentor vive. Jó, ele não entendia o processo, mas ele simplesmente confiava em Deus. Isso é maturidade espiritual. Confiar quando você está entendendo para onde está indo as coisas é fácil. Agora o difícil é quando você não está entendendo nada e mesmo assim você continua confiando. E deixa eu te contar um segredo a respeito de propósito. Deus é justo. Por mais que às vezes você fale: mas Noé ficou 120 anos construindo a arca. Nossa, foi muito tempo da vida dele. Só que o tempo do processo nunca é maior do que o tempo da promessa. A própria história de Jó, ela fala isso para nós, de uma forma muito clara em Jó 42. Que tudo aquilo que Deus tomou, Ele teve depois em dobro. Tanto em bens, quanto em anos de vida. Da mesma forma com Noé, da mesma forma com Davi, da mesma forma com José. Eu ainda não encontrei alguém na Bíblia que teve um tempo maior de processo do que de vivência da promessa. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Esse é mais um dos motivos do porquê nós deveríamos confiar nesse Deus. Eu deveria parar de ficar perguntando: mas quando, Deus? Né? Até quando que eu vou ter que... Essa semana ainda eu conversei com um dos rapazes que está lutando para restaurar o casamento. E aí ele falou assim: já faz quase 3 meses que eu estou nessa peleja, nessa luta, e eu não estou vendo nada acontecer. Eu não sei se está certo, se tem alguma coisa que está errado. Eu falei para ele assim: mas quanto tempo que você fez coisa errada no seu casamento? Ele falou assim: quase 10 anos. Eu falei: então não preciso nem te falar mais nada, né? Você está com 3 meses que você está tentando e você já está achando que é muita coisa? Então nós precisamos ter o quê? Autorresponsabilidade. De entender que tudo aquilo que foi plantado vai ter que ser colhido. Só que eu vou colher como adulto que eu sou, entendendo que cada decisão foi construída. Eu atendi um outro rapaz que vivia uma vida de bar, de bebida.
E aí ele falou assim pra mim, que ele saía do trabalho, ia direto pro bar, depois ia pra casa, chegava em casa, a mulher já tava brava. E aí, pra não precisar enfrentar a mulher, que ia falar um monte, ele chegava bem embriagado a ponto dele só chegar e dormir, né? E você percebe que é um alinhamento pra baixo, que eu sempre falo pra vocês, né? No primeiro momento, a mulher fica cobrando. E aí que o marido fica no bar. E aí chega um momento que ela cansa de cobrar. E aí ela começa a procurar outros subterfúgios. Ela vai pra internet, ela para de cobrar, ela desiste. E aí o cara acha que não tá valendo mais nada mesmo, aí que ele se enterra mesmo, e daí por aí. E aí agora eles estão separados. Aí ele largou da bebida. Falou, nossa, eu tratava meus filhos mal, fui um péssimo marido. E aí ele falava como se fosse um acidente, né? Tipo, nossa, olha o que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, vocês construíram isso no detalhe. Quem não sabia que isso ia acontecer? Era uma questão de tempo. Onde você achou que isso ia chegar? Isso só ia acabar, não tinha um outro jeito. Dar certo é que não ia. Ah, mas sempre foi assim, chegou um tempo que ela começou a não gostar e não sei o quê. É meio que ela caiu na real, né? E aí o que acontece? Se você não estivesse passando por esse tanto de dor, você nunca ia ter essa consciência que você está tendo agora. Talvez você nunca ia largar da bebida na sua vida. Você nunca ia reconhecer o pai horrível que você estava sendo, o marido horrível que você estava sendo. Então essa dor, ela está sendo produtiva para você hoje. É o tratamento que você está recebendo da parte de Deus. Porque se não fosse assim, você nunca parava. O outro corria, viajava e trabalhava e viajava. Ele falou, até parei de ir para a igreja porque não dava mais tempo da gente ir para a igreja. Fim de semana, eu estava em casa, mas era correria, tinha que resolver muita coisa, acabava que a gente não ia para a igreja, até que ele sofreu um acidente de carro, no meio da pista. Eu falei assim, você não sofreu um acidente, você levou um breque de Deus, né? Porque Deus ele tem que chamar a sua atenção de alguma forma. Aonde que isso vai acabar? Então muitas das vezes, as coisas elas precisam acontecer na nossa vida, mas não é um acidente. É uma coisa que foi pré-programada. Você estava esperando alguma coisa acontecer. Porque você não aguentava mais aquela vida, só não sabia como sair dela. Aí Deus fala, então deixa comigo. Então hoje eu preciso, como pessoa madura que eu sou, parar de ficar perguntando até quando, Deus? Até quando? E começar a perguntar o que ainda está faltando. O que eu não vi que eu preciso enxergar. O que Deus está querendo me ensinar com essa estação que eu estou vivendo. Essa que é a questão em si. Parar de ficar comparando o seu processo com o processo de outras pessoas. E outra, celebrar as pequenas coisas que acontecem. Ah, não é ainda o que eu queria, mas já é melhor do que estava. Então, se tem uma coisa que é virtuosa dentro da paciência, é você aprender a desfrutar enquanto espera. Ah, mas eu estou parado aqui, eu não consegui o emprego. Então aproveite. Faça tudo aquilo que você pode fazer, que quando você estiver trabalhando não vai dar mais tempo de fazer. Desfrute. Entenda que Deus está no controle. Entenda que existem coisas que precisam ser resolvidas. Permaneça fiel no que Deus mandou você fazer até a segunda ordem. Quem não lembra de Moisés? Moisés ele chega na frente do mar e fala, e agora, Deus? O que eu faço? Aí o que Deus fala para ele? Eu não te mandei marchar? Eu te dei uma ordem, eu te dei uma palavra. Se eu te dei uma palavra, você não precisa me perguntar mais nada. Só continua fazendo o que eu falei para você fazer. Se ele tivesse fé o bastante, acredito eu que ele ia sair, chegar ali já marchando por cima do mar, o mar ia se abrir de qualquer jeito. Porque ele já tinha a palavra. Ele só duvidou na hora. Então até a segunda ordem, eu permaneço fazendo o que ele mandou primeiro. É assim que Deus ele trabalha conosco. Só que eu falo, mas eu não estou vendo nada acontecer.
Cheguei aqui, o mar tá aí na minha frente, e aí? Né? Eu não estou vendo melhoria nenhuma. Se Deus falou, então já é. Sabe o que nós aprendemos de uma forma muito clara? Lá no Salmo 125 ele fala assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam e eles permanecem. Essa é a palavra, eles permanecem. Por que eles permanecem? Porque eles confiam no Senhor. Então, no final das contas, não é a respeito da nossa pressa, não é a respeito do tanto que eu quero que aconteça, é a respeito da minha confiança naquele que mandou. É a respeito de eu acreditar na palavra que ele me deu. É disso que nós estamos falando. É tudo a respeito dele, não é a respeito de mim. Ele fala assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Sou eu que estou te mandando. Eu sei que você é pó e cinza, mas quem está te mandando sou eu. O agricultor, ele não desenterra a semente todo dia para ficar verificando se ela está crescendo. Ele só continua regando. Ele só continua cuidando, acreditando que mais cedo ou mais tarde aquela colheita vai vingar. É esse o nosso papel com Deus. Talvez hoje você esteja em uma estação onde você, sei lá, Deus está silencioso demais. Talvez você está, nossa, essa promessa está distante demais. Parece que ao invés de me aproximar, eu estou cada dia mais longe de acontecer. Mas o Espírito Santo, ele traz você hoje aqui só para você ouvir. Não pare no meio da sua estação. Não pare no meio da sua estação. Às vezes está faltando isso daqui, ó. Às vezes eu falo para as mulheres principalmente, né? Fala, cara, você está 10 anos orando para esse cara virar gente. Aí no dia que você fala, desisto, aí ele casa com uma outra mulher que estava pedindo um homem de Deus. E ele se transforma no cara mais crente que você possa imaginar na vida. Por quê? Porque não permaneceu. Porque os que confiam no Senhor, eles permanecem. É a respeito disso. A chuva vai vir, a colheita vai vir, a resposta vai vir. Sabe por quê? Porque lá em Filipenses 1, no verso 6, fala assim, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele vai completar na sua vida. Você crê? Eu vou estar fechando por aqui. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós vamos estar encerrando com um louvor.